Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Você que está assistindo esse podcast, esse bate-papo agora com meu amigo Bruno Zilberg. Estaremos falando sobre microbiota, estaremos falando sobre pré-biótico, pós-biótico, probiótico e sua conexão ou na gestão do paciente oncológico. Para mim é uma honra, um privilégio ter esse cara que é uma figura. Somos parceiros, trabalhamos juntos, comungamos de muitas ideias, divergimos de algumas, mas no geral a gente colabora bastante. Bruno, meu querido, muito obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo mais uma vez a esse bate-papo que sempre a gente se encontra, é frutífero pra caramba. Pô, Sam, eu que agradeço, sabe que me sinto honrado sempre de falar junto contigo, de poder falar para você, de falar para o seu público. Admiro pra caramba o seu trabalho e as novidades que você traz também para o público em geral em si, não somente para o prescritor, né? Mas o prescritor ele sabe utilizar muito mais com consciência o produto, independentemente do efeito, que vai fazer efeito para todo mundo, né? E, bom, a gente já tem uma trajetória juntos aí, já há alguns anos, mas eu não me lembro da gente divergir. Você falou agora de. Eu não me lembro. A gente, assim, a lógica de divergência, ela é maravilhosa, né? Sim, Porque sim. é a divergência que gera as teorias e o desenvolvimento da ciência. Mas estou tentando lembrar de alguma divergência nossa, eu não lembrei. Verdade, verdade. Eu tô tentando fazer aqui uma repescagem. A gente tem mais comungado do que qualquer outra coisa. Com certeza. Bom, É, você estuda muito, é. você sabe falar com propriedade sobre os produtos, sobre os ativos, sobre imunologia. Então, eu tenho certeza que vai ser um papo divertidíssimo. Isso, isso. Querido, vamos começar sem mais delongas. Para você que está assistindo ao vivo esse bate-papo, esse podcast, você vai poder participar no chat, também no Q&A. Deixa eu só verificar se o chat está ativado. Chat, everyone. Ah, dá um oi para todo mundo aqui. Esse bate-papo, esse podcast está sendo gravado via Zoom e vai estar sendo disponibilizado no meu canal de YouTube. Se você ainda não está inscrito no meu canal de YouTube, corre lá, clica no sininho, se inscreve. Estou sempre me esforçando pra caramba, junto com a minha equipe, para colocar conteúdo que seja relevante, que acrescente valor, que acrescente conteúdo a você como profissional de saúde ou a você mesmo como leigo que quer viver uma melhor versão da sua vida todos os dias. Tá bom? Clica lá no San Silva No Limit e vai ser muito bom ter você conosco. Gente, primeira pergunta que eu quero começar aqui com o Bruno é o seguinte, veja mesmo, tem muita, acho que tem muita atenção, muita ênfase, isso de uma forma geral é muito bom, na questão do intestino, na questão da microbiota, né? E fala-se muito, está sendo muito enfatizado, né? Somos mais bactérias, somos mais fungos, somos mais células de micro-organismos Micrôbios. do que células de mamífero. E isso está sendo um entendimento muito interessante. E hoje eu queria conversar contigo com ênfase bem específica, um pouquinho mais detalhada, um pouquinho com os olhos voltados para a oncologia, que é um paciente delicado, um paciente não só pela própria patologia em si, mas a própria terapêutica preconizada. Ele deixa o paciente ainda mais ainda com a característica bem peculiar, bem específica, de certa forma, até bem vulnerável. E eu queria saber de ti, vamos começar conceituando primeiro essa questão da microbiota na questão do paciente, mais especificamente, paciente oncológico, indivíduo oncológico, tá? Então, eu tenho um indivíduo que está pré-químio, né? Ele tem um perfil, eu tenho um indivíduo pós-químio, início da minha químio, seja primeira, seja terceira químio ou 12ª. Minha pergunta para ti é, como se apresenta essa microbiota de um indivíduo com diagnóstico oncológico pré-químio? Bom, quando a gente fala de microbiota, obviamente ele já é um assunto complexo, né? A gente tem algumas definições que a gente sabe da microbiota. A microbiota, ela interfere no nosso organismo, no nosso metabolismo diretamente, não só no processo digestivo, mas também no estímulo imunológico, no estímulo endócrino. Então, hoje em dia, a nossa microbiota ela é considerada um tecido vivo, né? E é um tecido fundamental, assim como todos os outros órgãos, né? Se não for mais importante que os outros órgãos, a nossa microbiota ela tem essa função, né? Inclusive hoje ela é passível de transplante.
Quando a gente fala especificamente de paciente oncológico, a coisa começa a ficar cada vez mais complicada, né? Porque antigamente a gente sabia, ó, a gente já sabe que a microbiota ela tem um papel extremamente importante no estabelecimento, até mesmo na manutenção, na piora de um câncer coloretal. Obviamente que a microbiota inicialmente ela foi estudada. O primeiro, acho que o que era natural, né? O primeiro tipo de tumor, ou tipo de câncer que a microbiota foi relacionada foi ao câncer coloretal, até mesmo porque a gente está falando da microbiota intestinal e ele tem nossa microbiota intestinal, ela tem uma relação muito íntima com as células do intestino, né? Hoje já se estuda não somente a microbiota intestinal, como a microbiota da boca e a sua relação com mais diversos tipos de tumores, mais diversos tipos de câncer, como câncer de pâncreas, câncer hepático, câncer de mama, né? E a microbiota, ela responde diferentemente em cada tipo de tumor, né? A gente sabe que cada tipo de neoplasia, cada tipo de carcinoma, parece que a gente tem uma microbiota específica para cada tipo. A gente não pode ainda diagnosticar ou prever, eu acredito que no futuro vai, através do perfil da microbiota intestinal, a gente vai conseguir prever o aparecimento de alguns tumores. Nós também não podemos afirmar que o tumor apareceu justamente por causa da microbiota intestinal, que a microbiota intestinal foi a causa do Sim. câncer, né, a causa do surgimento do tumor, mas a gente sabe, obviamente, que a microbiota ela tem uma influência muito grande no prognóstico, né? Ou de melhora, ou de piora, e mais ainda, hoje a gente sabe que a microbiota interfere diretamente na qualidade do tratamento, na resposta do tratamento, seja quimioterapia, seja imunoterapia, a microbiota ela tem um papel muito importante na eficácia do tratamento, né? Obviamente, a microbiota de um paciente que está com câncer não está boa. Não interessa onde que é o tumor, a nossa microbiota intestinal ela vai responder negativamente e tende a responder quando a gente tem uma interferência na nossa microbiota causada pelo estabelecimento de um tumor, de um câncer, né? Essa microbiota tende a piorar o quadro. Então, essa microbiota alterada, ela tende a piorar o quadro tumoral. Agora, existem várias relações da nossa microbiota com o estabelecimento de tumores. Por exemplo, quando a gente não consegue converter de forma ideal sais biliares primários e secundários, isso pode estar relacionado ao estabelecimento de câncer de fígado, microbiota da boca e do duodeno, diretamente relacionado ao câncer de pâncreas, tá? Existem várias outras formas que a microbiota pode interferir, principalmente na resiliência imunológica, porque a gente sabe que todo tumor começa por um erro imunológico, isso é sabido, né? Uma célula neoplásica, antes dela virar uma célula tumoral, com uma capacidade de angiogênese, destruir tecidos adjacentes, a primeira coisa que aconteceu foi um erro imunológico. Porque uma célula neoplásica ela tem que ser destruída, ela tem que ser combatida pelas nossas células citotóxicas e, por algum motivo, o nosso sistema imunológico deixou passar. Então, utilizando as palavras de um grande médico oncologista, que é o Dr. Buzaide, na minha opinião, uma das grandes referências, assim como a Dr. Davi Liu, doutora Ana Bacarin, né? Todos eles deixam claro, né? Todo câncer começa com um erro imunológico. E a nossa imunidade, a nossa microbiota, certamente é o nosso tecido que mais estimula ou inibe o sistema imunológico. Fundamental. Perfeito. Nessa questão da microbiota, né, quando você fala de que, né, ela vai ter, primeiro que ela vai ter um perfil, né, ela vai ter um perfil, dependendo do local, do estágio, idade, etc. e tal, ela vai ter um perfil, ela vai ter uma característica específica, né, e esse lapso imunológico, essa ineficiência imunológica para o surgimento da oncogênese, né, de fato, eu encaro na realidade, o problema oncológico é um problema imunológico, né? Na realidade, é um problema, você falou aí, a gênese disso é porque em algum momento ele conseguiu burlar, ou muitas vezes até fazer refém, né? Meio que um cavalo de Troia com o sistema imune, então um macrófago capta algo que deveria destruir, acaba levando para outro órgão, e acaba aí o fenômeno aí, o pesadelo da metástase, né? Mas assim, veja mesmo, hoje entendendo que a minha microbiota pode ser um fator, eu não diria
determinante ainda, né? Mas pode ser um fator que contribui significativamente com o prognóstico do sucesso do tratamento. Eu pergunto para ti o seguinte: é, qual o papel, então, vamos supor assim, é, dessa questão do pré-biótico e do probiótico, né? Porque, assim, na questão do probiótico para paciente oncológico, isso é algo, né, meio Muito delicado, delicado. é muito delicado isso. Mas o pré-biótico, né, tem espaço e como tu encaras isso, né? Tu particularmente, essa questão do pré-biótico para o paciente oncológico, tá? Olha, o probiótico, como você mesmo disse, ele é muito complicado, porque a gente está falando de micro-organismos vivos, né? É uma pessoa que provavelmente já está imunodeprimida, até pelo tratamento, às vezes a alimentação não adequada durante o tratamento. Então, sim, eu já vi e já causei, eu posso falar abertamente sem problema nenhum, porque se eu não der o exemplo de mim mesmo, poucas pessoas acreditam, né? Ano passado, eu trabalho especificamente nos últimos 3 anos com microbiota e câncer. E ano passado a gente causou septicemia, infecção generalizada num paciente que tinha acabado de sair de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Probiótico, determinado tipo de probiótico era o indicado, mas ele estava tão imunodeprimido que ele foi parar na UTI por uma infecção generalizada causada pelo probiótico. Então isso pode acontecer. Sim. Então a gente volta a dizer, probióticos eles são uh, indicados com muita cautela, até porque a gente sabe que tem bactérias que podem ajudar, assim como a gente também sabe que tem probióticos que podem piorar o tratamento, tá? Agora, quando a gente fala de pré-bióticos, é muito importante a gente definir, antes de tudo, o que é pré-biótico, porque muita gente acredita que pré-biótico seja simplesmente as fibras fermentáveis, como já foi antigamente, né? Até 2006, na verdade, pré-biótico era a fibra solúvel, qualquer carboidrato não digerível e fermentável. Isso mudou. Em 2010, isso tomou uma nova proporção e hoje pré-biótico é qualquer substância que, após digerida e fermentada, ela leva benefício para a microbiota a ponto de trazer benefício para o hospedeiro. Hoje nós sabemos, através de tudo que já foi estudado e também através das práticas clínicas, que a melhor forma de você impactar numa microbiota é através do uso de pré-bióticos, alguns pós-bióticos às vezes, e não o probiótico. Né? Eu trabalho com probiótico, eu tenho uma fábrica de probiótico fora do Brasil, mas o probiótico no Brasil está sendo utilizado de forma completamente incorreta, sem conhecimento. O pessoal acredita que a bactéria coloniza o intestino para sempre, na verdade não funciona assim. Pensa que se está faltando uma bactéria, você pode tomar uma que ela vai repor. Isso não funciona, não é assim. Então a gente sabe, existe muito populismo em cima do probiótico do Brasil infundado. Agora, quando a gente parte para os pré-bióticos, e seria na teoria os alimentos para a minha microbiota intestinal, aí sim a gente está indo para o que a gente chamaria de real deal, né? O caminho certo, né? A coisa real, né? A melhor forma de se impactar na nossa microbiota é o uso do pré-biótico, seja ele administrado ou seja uma alimentação rica em pré-bióticos específicos. Então, a gente já tem esse consenso sobre pré-bióticos, que é a melhor forma de impactar na nossa microbiota. Mas, quando a gente volta para o câncer, aí a gente tem que tomar cuidado. Existem muitos pré-bióticos que realmente são indicados, mas dependendo do tratamento, a gente tem que fazer isso com cautela, porque alguns pré-bióticos, entre eles os polifenóis, né, os flavonoides, polifenóis, dependendo do peso molecular, ele pode ser antocianina, ele pode ser flavonoide, né? Eles são, na minha opinião, os flavonoides são os melhores que existem, sem dúvida nenhuma. Mas para alguns tipos de quimioterapia ou imunoterapia, mas principalmente quimioterapia, alguns polifenóis eles devem ser estudados antes de serem aplicados. Isso acontece porque existe evidência de que alguns polifenóis podem diminuir a eficácia do tratamento. Fora isso, eu não vejo como indicação de pré-bióticos, polifenóis e pós-bióticos também, que a gente não pode deixar de falar, mas eu acho que isso deve estar no nosso assunto mais para frente, né? O uso dos pós-bióticos, né? Então, digo e deixo claro que a administração de pré-bióticos são a melhor forma de se tratar a microbiota de qualquer paciente, em qualquer acometimento clínico, inclusive
Voltou, voltou. Voltou. Deu Uau! para acompanhar até o fim? Deu. Maravilha. Tá. A questão dos prebióticos, dessa alimentação, né, da biota. E aí tu falou essa questão aí dos probióticos da forma delicada. E é bom aí, mais uma vez, aí, logo do início, como você falou, não vejo onde a gente está divergido muito. E mais um ponto de convergência aí da gente é essa minha dificuldade olha, estamos falando aqui de bilhões de células, tá? De determinada família, de determinada cepa, de determinada espécie, de determinada característica fenotípica e genética e tal, né? Falando de bilhões delas, bilhões e bilhões, tá? E aí eu achar, né, que eu vou tomar isso daqui para repor isso daqui e assim a própria métrica de sucesso dessa reposição, dessa composição, né, do probiótico, eu tenho dificuldade nessa métrica. Talvez a minha cabeça é muito farmacêutica, não sei, você vê dose, janela terapêutica, né? Mas assim, entendo, vejo um lugar, né? Eu acho que tem uma propriedade para isso, tem lugar para isso, mas assim, eu entendo que o alvo é muito distante, um alvo, sabe, muito móvel de eu acertar. Né? Então, assim, e aí é muito bom ter ouvido isso de ti, essa questão de é melhor eu trabalhar com o aspecto de pré-biótico, né? De eu poder, assim, eu sei que eu estou com a biota prejudicada, seja por uma terapêutica, por exemplo, porque a quimioterapia, ela é absolutamente avassaladora. Ela não ficará pedra sobre pedra, né? Não vai restar sobre pedra sobre pedra. Vai ser implacável, vários órgãos, vários tecidos, com a microbiota não vai ser diferente, com o lume intestinal não vai ser diferente, né? Eu tenho um ambiente ali extremamente agora desbiótico, né? E aí eu estar pensando em repor algo dessa forma, eu tenho uma dificuldade tremenda com isso, sabe, Bruno? Não, não é, você está 100% correto. O problema são as pessoas que não têm dificuldade com isso, né? Porque hoje se vende muito protocolos, hoje se vende muito que a cura ou a melhora do intestino se dá com o uso de probióticos. É, os probióticos eles sempre vão ter um efeito adjuvante, eles nunca vão ter o objetivo de recolonizar nada. Foi exatamente o que você falou. A nossa microbiota é feita de bilhões de micro-organismos diferentes que atuam até mesmo diferentes em diferentes regiões do intestino. Lactobacilos no intestino delgado tem uma função, no intestino grosso tem outra. E achar que um probiótico, vamos dizer, um probiótico extremamente completo, primeiro que o pessoal acha que probiótico completo tem que ter inúmeras linhas, inúmeras espécies diferentes, isso já não procede. Às vezes um probiótico de uma espécie só já faz mais efeito do que com 20 espécies. Então, assim, o conhecimento de probiótico no Brasil realmente ele está superestimado, superestimado, Sim. né? E você tem toda a razão. Não bate matematicamente a gente achar que probiótico resolve problemas de cunho microbiológico no nosso intestino. A única forma de você impactar micróbios em grande escala, e a gente sabe isso na microbiologia, eu sou biólogo, microbiologista, você é farmacêutico, e nossos dois cursos são os cursos que mais estudam microbiologia nesse planeta, que é biologia e farmácia, né? A gente sabe que a única forma de se alterar em grande escala os micróbios é alterando o meio. Não necessariamente Bechamp estava certo, vai. Quando o Pasteur falava Bechamp está errado, porque o Pasteur sempre falou que o micróbio era tudo e Bechamp sempre falou que o meio era tudo, né? Mas a Sim. gente sabe que nem Pasteur estava inteiramente certo, nem Bechamp estava inteiramente errado, mas quando a gente fala de microbiota intestinal, é bom lembrar um pouco de Bechamp, esse cara que morreu como charlatão, né? E hoje a gente já vê que não era bem assim, que é a única forma de você impactar realmente no intestino é alterando a ecologia do intestino, alterando o meio, alterando as substâncias que a gente joga lá dentro, e não colocando micro-organismo vivo. E deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente que eu tenho uma fábrica de probiótico, pessoal. Parece que eu estou dando um tiro no meu pé, mas não. Eu quero que o probiótico seja utilizado do jeito certo, Perfeito. tá? E as pessoas têm que entender uma coisa:
probiótico é micro-organismo. Micro-organismo algum vai crescer se não tiver um meio adequado para ele crescer. Perfeito. Então, muita gente está dando probiótico sem alterar o meio, o probiótico está saindo nas fezes mortinho da Silva, né? Cara, Então, quer dizer, é tremendo. a venda de protocolos, né, Sam? É a Isso, venda de protocolos. e isso é muito importante. O aspecto, gente, atenção, isso é muito isso que o Bruno está falando aqui. O aspecto de preparação do terreno biológico. Ponto. Então, tem vários aspectos. Primeiro, esse ambiente, lógico que todo mundo sabe, que lógico, minha dieta está influenciando nesse ambiente. Dois, mesmo mudando a minha dieta, adequando, né? Você pegar o seu paciente, tirar ele do Doritos, botar no alface, né? Mudar da pizza para brócoli e assim por diante. Parabéns, ótimo, isso é muito importante, deve ser feito adequado, né? Dando as devidas medidas, enfim. Mas eu estou, isso é muito interessante, por uma característica do sistema imune, chama-se perpetuação do sinal. Pela perpetuação do sinal, quando eu mesmo mudando minha dieta, eu estou, sabe, Bruno, isso é uma coisa bem interessante, eu ainda estou com o meu lumen, sabe? Se não tiver extremamente inflamado, porque eu adequo uma dieta mais disciplinar, uma dieta menos pró-inflamatória, eu ainda encontro o ambiente inflamado. As informações imunológicas de dano, o tipo de citocinas pró-inflamatórias, o lume ali naquelas placas de pH já está inflamado ali, mesmo adequando isso aqui. Esse ambiente, né, Bruno, já está extremamente inflamado e isso está causando um dano na minha flora. Né? Essa Com inflamação certeza. semi-microbiota, né? Então, assim, minha absorção está comprometida, eu adequo isso daí, eu estou entrando talvez aí com usos aí dos suplementos, tem seu lugar, mas a minha região, a minha superfície do lume intestinal está tão inflamada que minha absorção está comprometida. Então, mesmo que eu jogue ali uma, duas cápsulas, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, como é que seja, né, com alguns milhões ali, é absolutamente ali próximo à ineficácia, assim, bem próximo, né, Bruno? Assim, eu não vejo realmente, sabe? Porque, assim, por exemplo, você pega um paciente, isso é bem clássico na clínica do pessoal que está nos assistindo, que é, muitas vezes o paciente vem com um coquetel de drogas, ele está tomando psicotrópicos, ele está tomando anti-inflamatórios e está tomando algum tipo aí de corticoide, né? Então, está inflamado, está deprimido, tá com quadro generalizado de inflamação, seja uma fibromialgia, uma esclerose múltipla, né? Isso, doenças autoimunes. Então, eu sei que a microbiota está inflamada, eu sei que o meu ambiente biológico não está favorável para isso, né? E aí, eu entrar com essa questão do probiótico, isso deixa o caso bem delicado. Falando isso bem especificamente de um paciente oncológico, né? Isso daí é um desastre, né, Bruno? Isso é muito importante que você falou, porque não é simplesmente alterar o hábito alimentar ou o uso de suplementos à base de prebióticos que vai responder imediatamente para a nossa imunidade. A gente já sabe, isso foi uma coisa muito interessante que o Emerson Mayer. O Emerson Mayer é um pesquisador que definiu o eixo intestino-cérebro, né? E ele deixa bem claro que os micróbios, a nossa microbiota, ela tem uma capacidade rápida, realmente, de se adaptar à alteração do alimento. Mas o nosso sistema imunológico não. O nosso sistema imunológico ele demora muito mais para se readaptar. Então, independentemente da gente alterar o nosso hábito alimentar ao ponto de melhorar a microbiota, que futuramente acaba melhorando o sistema imunológico, ainda demora um tempo depois que isso aconteceu para que o sistema imunológico se readapte, diminui o processo inflamatório. E isso é super importante, sabe? Porque quando a gente tem um processo inflamatório intestinal, a primeira coisa que se estabelece é o intestino gotejante, né? O nosso famoso leaky gut. E o leaky gut, ele vai estar levando todos os problemas que está acontecendo no intestino para todos os outros tecidos, né? Uma das principais causas de ineficácia de quimioterapia hepática é o leaky gut, justamente porque existe uma inundação de lipopolissacarídeo do intestino no fígado, levando o fígado a um processo inflamatório a ponto de nenhuma quimioterapia fazer efeito. Não é à toa que hoje, antes de fazer a quimioterapia, a gente prepara o fígado com uma imunoterapia anti-TLR, né? E uma coisa a gente já sabe, processo inflamatório igual a leaky gut. E leaky gut igual a processo inflamatório. Muita gente me pergunta, como que eu posso melhorar uma pessoa com leaky gut?
a primeira coisa que você pode fazer é diminuir o processo inflamatório. Sim. E diminuindo o processo inflamatório, ele não vai acontecer rapidamente com uma dieta não pró-inflamatória, né? Isso melhora a microbiota, isso vai trazer benefícios a um longo prazo, mas imediatamente, para você melhorar esse processo inflamatório, seria muito interessante você usar substâncias de origem natural, né? Com capacidade comprovada de estímulo anti-inflamatório, né? A gente sabe muito bem do que a gente está falando, mas a gente sabe muito bem do que a gente está falando, mas é exatamente isso que você falou, é muito importante. A microbiota ela se adapta rapidamente à mudança ambiental, à mudança da alimentação, à Sim, suplementação. O sistema imunológico ele demora para se adaptar. sim, Não somente porque tem que esperar a microbiota se adaptar, como o sistema imunológico ele é muito mais lento do que micro-organismos que são extremamente competentes. Às vezes a gente acha que o nosso neutrófilo, que o nosso macrófago são seres vivos, né? Eles são células do nosso corpo, né? Quando a gente fala de micróbio, nós estamos falando de seres com seres vivos. individualidade metabólica. Sim, Então, eles se adaptam muito mais à situação do que o nosso sistema imunológico. sim, Precisa de uma forcinha? Sim. sim, sim, sim. É muito interessante, porque quando eu falo de terreno biológico, tá, gente? Quando a gente está falando de terreno biológico, é uma coisa que a gente não pode esquecer, e faz parte desse terreno biológico, inclusive auxilia nessa atenuação do leaky gut, e na restauração da mucosa, né, desse lume, e tem um papel muito importante, os prebióticos, é a questão das mucinas digestivas. Lembrando que as mucinas digestivas é um complexo gigantesco, né, de lipopolissacarídeos ali, polissacarídeos gigantescos, ali, variados, vários tamanhos, e vai formando aquela camada. Essa camada é feita, por exemplo, de pedaços membranares desse ciclo de vida das células da microbiota. Né? Você imagina, isso é bem interessante a gente imaginar a microbiota, que para mim é seja uma complexidade magnífica, né? É de algo assim extremamente elegante, complexo, porque você imagina uma população de vários micro-organismos, se você imaginar isso, né? Seres, né? Disputando por alimento, né? E dependendo do alimento, vai favorecer uma determinada população, que vai conquistar espaço, né, na prateleira, vai puxando, é feito no mercado, né? Tem colega meu que trabalha no mercado aí de varejo, no supermercado, e tudo que tu queres é puxar o concorrente para o ladinho aqui e ter mais espaço de prateleira. No caso, na microbiota, ele vai conquistando mais espaço, e esse espaço pode se estender e acaba indo para um espaço onde ele não é bem-vindo, ou no mínimo não é lugar dele. Né? Mas porque eu estou Exato. dentro, né, um ambiente biológico, meu ambiente biológico favorecer determinada população, essa população vai crescer, né? E aí eu te perguntar para ti, tu usas o termo, Bruno, de bactéria boa e bactéria má? Não, Não, né? não uso. Não existe microorganismo bom ou microorganismo ruim. Existe microorganismo no lugar certo e na concentração ideal. Voilà, voilà. Né? A Amen, maior causa de brother. SIBO, a maior causa de SIBO, que é excesso de crescimento bacteriano no intestino delgado, é lactobacillus, que é considerado bactéria boa. A maior causa de endocardite bacteriana pós-transplante, por exemplo, é Lactobacillus acidófilos, Sim, fora do lugar. Né? A gente sabe também que tem muita bactéria da boca que causa problema cardíaco. Um outro exemplo, todo mundo a ama de paixão a Quermância mucinífera. Ela é fundamental porque ela tem uma colaboração muito interessante no nosso controle glicêmico. Ela é muito interessante porque ela é extremamente responsável por estimular a produção de muco, mas a própria quermância em excesso, ela causa ulceração, ela tem um efeito mucolítico, né? Então não existe micróbio bom ou ruim, existe aquele que durante a sua exposição ambiental aí nos primeiros 7 ou 8 anos de vida entraram num consenso favorável, entraram num consenso com o seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico viu alguma coisa nesse micróbio que ele achou bom para ele, achou bom para o organismo. E aí ele deixa esse microorganismo como um microorganismo comensal, como um microorganismo na qual ele vai defender. Da mesma forma que quando ele identificar que um microorganismo ele não é bom para o hospedeiro, que ele não é bom para a sua imunidade, ele vai tratar esse microorganismo
muito mal dentro do Sim, intestino. Ele vai manter esse micro-organismo no controle através da pressão imunológica, né? Toda hora ele vai ficar pressionando esses indivíduos que ele achou ruim, né? Então não existe esse negócio de micro-organismo bom, não existe aquele que o seu sistema imunológico achou que é decente para você. perfeito, E aí perfeito. existe uma contrapartida, né? Esses micro-organismos que o nosso sistema imunológico considera bom, ele vai favorecer, ele vai fazer com que ele tenha uma vida muito fácil no meu intestino. Já aqueles micro-organismos que ele considera ruim, ele vai fazer com que tenha uma vida muito difícil no meu intestino, mas infelizmente esses micro-organismos ruins, justamente devido a essa pressão do sistema imunológico, acabam se tornando extremamente competentes no quesito sobrevivência. Então, por exemplo, se eu tomo um antibiótico que acaba impactando na minha microbiota boa e na minha microbiota ruim, é a microbiota ruim que vai se desenvolver mais rapidamente depois do uso do antibiótico, porque ela é especialista em sobrevivência. Esse Sobrevivência. é um tiro no pé, esse é um tiro no pé que o nosso sistema imunológico dá combatendo micróbios oportunistas, transforma eles em micróbios extremamente resistentes, né? Mas é dessa forma que a gente constrói a nossa microbiota. Então, não existe microorganismo bom ou ruim. Perfeito, perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Bom ouvir de ti isso daí. Eu estava preocupado. Cara, se Bruno disser isso, eu preciso conversar com ele em particular. Não, não, não. Nós Vou entender concordamos. melhor, porque assim, se está lá, né, ele está lá, está no lugar certo, está no lugar errado, ou na quantidade errada, ou no volume, né, aí é outro assunto, mas chamar ele de cara de malzinho sem ser, né, de bandido sem ser bandido, não pode, não vale, né? E assim, então, gente, estamos falando aqui de um aspecto bem interessante do paciente oncológico, que é o terreno biológico, tá? Ele pré-químio ou pré-rádio, que é o clássico do tratamento da oncologia, ele vai ter uma foto. De qualquer forma, certamente, ele já vai apresentar um probleminha seríssimo ali de imunidade. E vai estar menos dano na flora dele, porque ele não foi submetido ainda a uma intervenção da quimioterapia, seja, ou radioterapia. Então, ainda está um pouco intacto. A flora que ele tem, a microbiota que ele tem, é que ele tem ali menos mal. Isso é uma foto. Após o início da quimioterapia, aquilo começa um dano gigantesco. Ponto. Eu estou estabelecendo, Bruno, isso é bem interessante. Eu estou estebelecendo no ambiente que a químio e a rádio tem um processo de dano celular que no frigir dos ovos é estresse oxidativo, ou seja, um processo inflamatório, um dano, né, de estresse oxidativo vai causar a morte da célula, e essa morte não é a bala de prata, né? Ela vai atingir outros tecidos que não deveriam atingir, mas o fato é que gradualmente, continuamente, esse ambiente biológico do paciente oncológico, né, Bruno? Ele está sofrendo um dano, seja da minha primeira até o meu último ciclo, né? E assim, na nossa área de pesquisa, na nossa área de atuação, com o Biovit e o Glucan, nós temos percebido isso muito de uma forma muito interessante assim, e bem tangível. É o aspecto do preparação da melhora do terreno biológico, sabe, Bruno? E no aspecto da produção dessas mucinas, então nem falando da parte imunológica ainda, sabe? Da modulação do sistema imune, da resposta, do tipo de citocinas que você vai produzir quando você começa a tomar o Biovit e o Glucan. Mas você começa a ver dois aspectos. A melhora desse terreno biológico, muito interessante. Tu atribuis essa melhora do terreno biológico, esse auxílio na produção das mucinas digestivas, né? E essa melhora desse terreno biológico. A que aspecto do Biovit, Bruno? Há alguns, né? Porque quando você também fala da produção de mucina, você aí tem que lembrar que o muco é uma barreira anatômica, né? Se a gente tiver um muco saudável, a gente impede, né, de micro-organismos oportunistas em terem contato direto com o nosso sistema imunológico, né? Eu diria que são algumas lá, alguns oncologistas, não só médicos, mas nutri-oncologistas também, já me procuraram, não só para perguntar sobre o Biovit, mas também de falar que estavam administrando o Biovit, perguntar se tudo bem, né? Bom, eu sou biólogo, não sou eu que falo se está tudo bem ou não. Acho que a pessoa que tem que falar se está tudo bem é o farmacêutico, antes de tudo, porque é ele que estuda, muito mais do que o médico, o biólogo, o nutricionista, esse metabolismo intermediário, né? Agora, é assim, o
o Biovit, ele vai trazer alguns benefícios, não no caso do estímulo da mucina, né? É, Os polifenóis, sem dúvida nenhuma, que estão contidos ali, né? No sim. Boa, processo boa. de fermentação. Sim, As catequinas trazidas pela Camellia sinensis sim, também, né? São sim. extremamente antioxidantes e, querendo ou não, anti-inflamatórias. Eu Sim, não vejo por sim. que não a gente falar que tem efeito anti-inflamatório, visto que tem efeito anti-inflamatório. É porque normalmente quando a gente fala anti-inflamatório, todo mundo pensa em medicamento, mas não, a gente tem os produtos naturais que exercem um efeito anti-inflamatório. Por uma O ação, efeito tá, gente? E só lembrando que esse racional da ação anti-inflamatória é por uma ação anti estresse oxidativo. Então, ele reduz o processo. exato. Você tem os polifenóis, você tem os fenóis, aqueles grupos pareados, que é aquele extremamente reativo e sequestra radicais livres do meio ambiente. Você reduz o ambiente de estresse oxidativo. Então, você tem menos radicais livres, menos estresse oxidativo, menos dano, menos sinais inflamatórios, né, Bruno? Esse é o termo correto que o Sam usou, sequestrar radicais livres, que a gente vai ver do inglês scavenger, né? É, Que é o termo que todos usam no artigo científico. O fato de você diminuir o estresse oxidativo, você para a retroalimentação da inflamação, né? E o estresse oxidativo, ele prejudica, ele estimula o processo inflamatório. Então, você está parando, aí você está cortando um ciclo no meio, que é o que a gente tem que fazer. Então, eu perfeito. diria assim, esse estímulo da mucina, ele acontece não somente pelos polifenóis que estão presentes no biovit, assim como outras partículas microbianas oriundas do processo fermentativo, substâncias produzidas durante o estresse, metabólitos microbianos produzidos durante o processo fermentativo, e é óbvio que eu não posso deixar de citar o estímulo da beta-glucana nas células dendríticas, nas células apresentadoras de antígeno. Eu acho que assim que o Biovit ele traz dois, dois apelos muito importantes nesse sentido, que a gente pode separar fortemente dentro da composição do Biovit. Os polifenóis e os metabólitos microbianos produzidos no processo fermentativos e oriundo da própria Camellia sinensis. Isso é um efeito anti-inflamatório totalmente diferente. Esse é um antioxidante evidente que a gente consegue separar numa caixinha. Na outra caixinha, a gente tem um efeito específico, o efeito específico da beta-glucana de Levedo, que é a 1,3, 1,6, né, Isso. D-glucana, ela é um pós-biótico, na verdade, dentro dos pós-bióticos, ela é considerada um paraprobiótico, que agora os paraprobióticos eles estão dentro do grupo dos pós-bióticos, ela é uma partícula microbiana que tem uma capacidade absurda de estimular células dendríticas a produzirem as mais diferentes formas de resposta imunológica, desde o estímulo de produção de IgA secretória. IgA secretória certamente é o anticorpo mais importante na proteção das nossas mucosas, né? Que a Sim, gente chama de anticorpo de mucosa, por sinal, sendo que todas as mucosas do nosso organismo são protegidas pela IgA secretória, que é produzida no intestino. Então, se falta no pulmão, é porque faltou no intestino antes, né? Isso gera mucosite em tudo que é lugar, a falta de IgA é a secretória. Então, cruzeta, cara, é a cruzeta, velho. é a cruzeta. Então, a gente consegue separar muito bem esses dois efeitos num produto extremamente completo. Sim, Completo e natural, perfeito, né? Que é o Biovit. Ele foi muito bem montado. E o interessante é que não é cápsula, você não precisa reconstituir. Ele é perfeito. saboroso. Então, raramente você vai ter um processo de disfagia que impede você de tomar o Biovit. Então, a forma de apresentação dele é muito interessante. Sim, E sim. se a gente for fazer um paralelo de mercado, os produtos que mais apresentam beta-glucana de levedo no Brasil não passam de 200 miligramas. Eu sei que o Biovit passa de 500, Sim, né? sim, sim. Então, são essas coisas que têm que ser pontuadas para as pessoas entenderem Perfeito. o valor do É. produto, não o preço, né? Sim, sim. Eu vejo da mesma forma, bem interessante você ter falado dessa categoria. Eu pegar aqui os polifenóis, né, os benefícios dele,
né? Na clínica, isso é bem interessante se manifestar, porque o que é que eu tenho visto? Isso é bem interessante. Eu tenho visto essa mudança do ambiente biológico, né? Então, assim, veja, eu tenho meu lumen, eu tenho minhas microvelocidades inflamadas, comprometidas na absorção, uma permeabilidade comprometida, porque já não é, não é tão tight assim, né? Tá loose, né? Então, tô com leaky gut. Então, assim, quando eu começo a dar esse processo, gente, de ação antioxidante por sequestrar radicais livres do ambiente, começar a retardar processo inflamatório, dando tempo, sabe, Bruno, para o meu sistema imune começar a responder, o meu sistema imune adaptativo, local adaptativo a uma resposta, eu tenho um processo aqui, nós temos um processo, inclusive, bem interessante, quando você pega um paciente muito desbiótico, ele apresenta um quadro diarreico. Abrindo um quadro diarreico, porque o lumen é praticamente descamado, como dizer o seguinte, cara, isso aqui precisa sair, né? E aí você tem toda a renovação, e aí quando os prescritores ligam para mim, os médicos ligam para mim, Sam, o paciente apresentando aqui um quadro diarreico, estou preocupado, já faz 2 dias, doutor, isso é um bom sinal. Ele está desbiótico, ele está com o lumen inflamado, né? Está com a microvelocidade comprometida, tem que descamar. Ele está dizendo o seguinte, cara, tu precisa limpar isso daqui, está preparando um terreno biológico. Muito importante isso, tá, gente? Então, no teu paciente oncológico, eu não tenho muitos casos de quadro diarreico em oncologia, sabe, Bruno? É mais em pacientes com fibromialgia, que aconteceu isso algumas vezes, e artrite reumatoide e psoríase, de quadro diarreico, né? Com pacientes oncológicos, eu não tenho tido isso. Mas o fato é que o paciente começa a apresentar, isso é bem interessante na clínica, sabe, Bruno? A questão da regularidade intestinal, sabe? Mesmo sob quimioterapia, o paciente está constipado, está com, né, uma desbiose, etc e tal, às vezes até tomando aí um psicotrópico, né, um derivado Normalmente, dos né? opioides, né, para gestão da dor, né? Isso causa constipação de lascar, cara, é terrível, sabe? Como efeito colateral. E aí o paciente começa a ter uma regularidade intestinal, você melhora a absorção, você melhora o CRN biológico. Gente, nesse momento, aí vem a minha recomendação. E muitos dos que já trabalham com a SEMES, com o Biovit, já fazem essa decisão. Você diz assim, Sam, eu preparo o terreno biológico para começar a suplementar. Eu preparo o terreno biológico para começar a pensar, né, no uso de um probiótico, né? Não no caso do paciente oncológico, né? Mas essa preparação do terreno biológico é uma grande vantagem para o paciente oncológico, sabe, Bruno? É isso que eu entendo. O que é que tu acha? É isso que a gente faz, na verdade. A gente tem um programa dentro de uma clínica de oncologia, que a gente recebe pacientes de vários médicos do Brasil, aqui em São Paulo, que é da clínica da Ana Bacarin, e lá a gente tem um programa que se chama Programa Saúde Intestinal. Não são todos os pacientes que aderem, mas a grande maioria adere. O que a gente faz naquele programa é simplesmente se preocupar com a qualidade do intestino. Ali a gente se preocupa com a qualidade da saúde intestinal, ali a gente se preocupa justamente com a qualidade do terreno biológico, né? E não em si, Sim, exclusivamente dos micróbios que estão ali. A gente faz um levantamento de metagenômica para entender provavelmente o que esses micróbios estão gerando de metabolismo negativo e não da presença deles. Eu não quero saber se a bactéria aqui está ali, se está ali. Não, eu quero saber o que elas estão produzindo. Mas como o exame de metabolômica no Brasil ainda é muito restrito, a gente sim, parte para o de metagenômica. E o nosso objetivo ali não é combater bactérias especificamente, é melhorar o sistema imunológico para deixar que o sistema é melhorar o terreno biológico biológico. para deixar que o sistema imunológico faça o trabalho dele, né? Às vezes, a gente se depara com problemas bem complicados, que a gente tem que desfavorecer a microbiota para favorecer o tratamento. E nem sempre a microbiota ela vai vir antes, as pessoas também têm que entender isso, né? Às vezes um paciente está com um monte de bactéria que consome proteína, que são as piores que a gente pode ter no nosso intestino, as bactérias proteolíticas, mas ele está sarcopênico. Se eu não der proteína para esse paciente, ele vai morrer. Então eu vou deixar a microbiota como secundária, vou dar proteína para esse paciente e dar suporte para o terreno biológico. E é o terreno biológico que vai alterar a microbiota, é o terreno biológico que vai alterar as Sim, células que estão em volta. Quando a gente fala assim, é uma pessoa. É um jeito muito simples de explicar isso. Se o ácido do estômago atinge o esôfago, o terreno biológico do esôfago
não é para ser ácido. Não é. Se ele for ácido, ele vai matar todas as células que estão em volta, que é o que acontece, ou transformar as células em outras células, que acontece na esofagite de Barré, que é uma metaplasia. Se o terreno biológico no intestino não estiver bom, não é só a microbiota que sofre, são todas as células que compõem nosso tecido intestinal que sofrem junto. Que diabos vai adiantar eu mexer na microbiota se eu não mexer no que faz a microbiota existir, Sim, né? Então, nesse caso, o terreno biológico ele sempre vai vir antes, sempre, né? Eu chamo o terreno biológico de ecologia, de microecologia intestinal, e a gente usa bastante esse tudo a termo, ver, tudo a né? ver. Que compõe tudo, desde o meio de cultura, que nutrientes que a gente põe para dentro, até a qualidade das células e dos tecidos. A gente nunca vai trabalhar com a microbiota sem trabalhar com o terreno biológico antes. Isso é uma premissa. Sim, perfeito. Muito bom, muito bom. Gente, estou falando aqui com o Bruno Zilberg. Quero agradecer a participação de todos, tem muita gente aí. E quero agora, se você está participando, tem alguma pergunta para a gente, para mim, para o Bruno, se sua vontade é fazer. E estamos preparando aqui a reta dos blocos para embalar nossa conversa aqui. Bruno tem uma celebração muito especial aí para ir, e a gente agradece aí, Bruno, sua flexibilidade, velho, de estar Imagina, conosco. eu fico até te devendo uma próxima já para quando você quiser. Bom, você sabe, eu nunca neguei uma live contigo, né? Não, não, não. Você Você é tem uma que pessoa pioneira que sofreu bastante para enquadrar um produto maravilhoso no mercado, dentre grandes indústrias que sempre vão querer combater produtos eficazes com praticamente nenhum efeito colateral, né? né? Então, desde que a gente se conheceu a primeira vez, eu falei, pô, esse cara aí, ele é um visionário. E assim como eu, deve ter sofrido muito para conseguir defender um ponto de vista que não é um ponto de vista seu, é um ponto de vista farmacêutico, científico, né? Então, é sempre muito prazeroso poder compartilhar dessa história contigo. O que Maravilha. tiver de pergunta, a gente manda. Ok, mas vamos ter uma pergunta aqui. A Tirza levantou a mão. Acho que vamos ver. Tirza, você tem uma pergunta, é isso? Eu vou abrir o microfone aqui para você falar e você mandar bala. Tudo bem assim? Vamos ver se dá certo. Tirza, você quer falar? Você pode desbloquear seu microfone e tentar fazer a pergunta. Pois não. Dá para me ouvir? Ótimo. Sim. Queria saber se o Bruno vai ter algum curso para as Nutris esse ano de 2023. Ai, olha só, deixa eu explicar uma coisa sobre cursos, né? Tem sim, vai ter curso, eu acho que agora em março, a gente deve fazer 3 dias de interpretação de coprológico funcional. O coprológico funcional é um exame super antigo, obviamente o Sam está familiarizado com ele. É um curso, é um exame que todo mundo pode pedir, porque se o plano de saúde não cobrir, é super barato e o paciente normalmente consegue fazer entre 70 reais, a 100 reais em qualquer laboratório. E é um exame que traz bastante da realidade de como está o nosso intestino, nosso processo digestivo. Então, esse é um curso, sim, que acontece em março, que eu dou junto com o Alessandro Silveira, que é um especialista em microbiologia clínica, né? A gente tem um congresso do Gut Brain Progress, que acontece em abril, que é um dos maiores congressos do eixo intestino-cérebro do mundo, onde a gente está trazendo Emerald Mayer, Alessio Fasano. Para quem não conhece, Emerald Mayer foi o cara que inventou o eixo intestino-cérebro. Alessio Fasano foi quem isolou a zonulina, né? E eu tenho uma pós-graduação. Eu tenho uma pós-graduação de 14 meses em gastroenterologia e saúde intestinal. Por que eu ri quando eu falei de curso, né? Você falou de curso? Porque eu sou empresário. Eu trabalho com diagnóstico e com desenvolvimento de produtos para o intestino há mais de 22 anos, né? O que me fez cair nos cursos foi porque eu fui realmente um dos primeiros a falar isso no Brasil, mas eu nunca quis virar referência. Nunca quis virar referência. E hoje eu Uhum. vejo que a gente tem que tomar muita cuidado, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Vou novamente citar as palavras do Eber Mayer de ontem. A gente tem que tomar muito cuidado com influencers, e a gente tem que tomar muito cuidado com os cursos que estão sendo dados aí, porque esses cursos eles estão se adaptando à vontade do aluno. O aluno quer protocolos, o aluno quer tratamentos, mas na verdade não existem tratamentos e protocolos para o intestino, muito menos se a gente não entender a base, que é microbiologia, que é imunologia, como o Sam falou. Imunologia é a base de tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo ofertado por aí,
porque está transformando pessoas que se acham especialistas e não são especialistas em nada, né? Por isso que eu sou muito restrito em fazer cursos, porque normalmente num curso meu eu tenho que combater aquilo que está sendo dito de errado. Eu não tenho muita paciência para isso mais, porque eu acho que isso não é nenhum problema meu, nem um problema de quem está ensinando errado, e sim do aluno que não está indo procurar a verdade, né? Aquela sair da cadeira e estudar. Mas, primeiro, eu agradeço demais o fato de você ter perguntado e ter interesse num curso meu, mas por enquanto é isso. A gente tem o de coprologia funcional e marcadores inflamatórios, que vão acontecer, acho que no final de semana do dia 18 de março. A gente ainda não começou a divulgar, vai começar essa semana. Temos o congresso de eixo intestino-cérebro no dias 19, 20, 21 e 22 de abril. E outros cursos que aparecem aí de vez em quando, como psiquiatria nutricional, algumas coisas mais interessantes. Mas sempre que vocês me procuram no Instagram, eu dou um jeito de ajudar ou tentar orientar um especialista que ajude melhor do que eu. Certo, Tirza? Maravilha, maravilha. Obrigado, Tisa, pela sua pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta para o nosso convidado de hoje, Bruno? Ah, se você não segue Bruno, vai lá no Instagram, no Bruno Zilberg. Acompanha Doutor ele lá, Cocô, o Doutor Cocô. com Acompanha o muito cara lá. orgulho. Ei, Bruno, eu quero padronizar o Biovit nessa tua clínica aí, cara, que tu faz o programa aí da. Ali, nós temos. Ali eu trabalho com uma Nutri-Onco maravilhosa, assim, extremamente competente, que é a Gisele Vieira, né? Sim. Ela, para vocês terem uma ideia, ela dá aula na minha pós. Na primeira turma da pós, tinham 4 alunas que queriam trabalhar com Nutri-Oncologia. Depois da aula da Gisele, todas desistiram. Porque realmente nutrição oncológica é assim, é uma obra de arte. Você tem que ser um grande maestro para fazer nutrição oncológica, tem que estudar muito os diferentes tipos de quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, a interação da microbiota, né? Claro, vamos levar o Biovit para lá, vamos conversar com a Gi, porque a Gi sabe na cabeça dela todas as aplicabilidades e não aplicabilidades dos polifenóis, e aí a gente consegue padronizar para determinados tipos de tratamento, com certeza. Maravilha, maravilha. Dá um alôzinho para ela e me É conecta. uma clínica que é 100% aberta à microbiota, ela é aberta a tudo que faz efeito positivo, ela não tem preconceitos, Sim, sim, sim. né? Então, ali, por exemplo, a gente preconiza o não uso de antibióticos numa imunoterapia, sabendo que antibiótico prejudica a microbiota, que prejudica a imunoterapia. É uma Sim, das poucas clínicas que faz isso, né? perfeito. Então, vamos fazer essa apresentação, essa aproximação com certeza. Eu não tenho o menor problema com isso. Maravilha, maravilha. Excelente. Gente, falei aqui com o doutor Bruno Zilber. O cara sabe muito. Foi muito bom. Se você não conseguiu assistir do início, volta lá. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva lá. Bruno, como é que eu faço para te acompanhar? Aonde te encontro, além do Instagram? Como é que eu faço para acompanhar Só você? Insta. Só Insta. Meu único canal é o Insta, eu não tenho Telegram, eu não tenho Twitter, eu não tenho. Meu Facebook ele não, ele está abandonado. No Insta vocês conseguem me achar, no Insta eu tento responder. Minha vida social, minha vida profissional social tá ali, minha vida pessoal praticamente não. E eu sou uma pessoa muito mais de ficar no backstage. Mas ali vocês sabem da onde eu vou participar, da onde eu não participo. Pessoal, eu não ganho nada para estar aqui. Eu não ganho nada para falar do Biovit. Eu falo do Biovit porque eu acredito. Eu falo do Biovit pelo efeito que ele traz. Eu já conheço o Biovit há muito tempo e eu recomendo que vocês se familiarizem mais com os componentes do Biovit, porque podem ajudar tanto no tratamento do câncer como no tratamento de praticamente tudo que envolve imunologia e microbiota intestinal. Então é uma dica que eu dou para vocês, até mesmo porque dentro da minha ética está não receber para falar de produto algum. Em 23 anos que eu trabalho com intestino, eu nunca ganhei para falar de produto algum. Eu só falo daquilo que eu realmente acredito. E vocês podem me acompanhar, que vocês vão ver que é assim que funciona, tá? Então, Sam, Maravilha. eu que tenho que agradecer pela Ô, oportunidade e Bruno, abertura que rapidinho você aqui. dá. Clica aí, cara, no Q&A, por favor. Tem um monte de gente jogando umas perguntinhas lá rapidinho. Vamos ver o que a gente está falando aqui. Ok. Só. Algum curso,
Excelente, dois profissionais, legal, obrigado, pessoal. Realmente agora é só o que tem. São médicos dando cursos de focado em protocolo e infelizmente algumas coisas ensinam errado. Porque eles não ensinam a entender o mecanismo da doença, e sim provavelmente como tratar. O problema, pessoal, de você usar um protocolo não é quando funciona, é quando não funciona. Se você não souber como esse protocolo foi criado, você não vai saber onde está o problema, Sim. né? Fiz cirurgia bariátrica e tem intestino irritável. Você juntou duas coisas que são muito comuns, tá? A síndrome do intestino irritável é um distúrbio gastrointestinal funcional, o qual você não tem muito diagnóstico clínico, mas a origem dele é ansiedade, depressão e estresse. Você fez a cirurgia bariátrica, muito provavelmente você deve ter feito o Y de Roux, que faz uma catástrofe na sua microbiota, mas pelo menos é melhor do que a microbiota da pessoa com obesidade. É melhor do que uma microbiota de obeso. Agora, os dois somados, fica muito difícil de você sair do estado da síndrome do intestino irritável. Você já falou que toma Biovit e perceba que regula o intestino, sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque quando você tem uma síndrome do intestino irritável, uma dieta com poucas substâncias fermentativas é recomendada. E os prebióticos presentes no Biovit não causam essa reação de distensão abdominal ou provocar negativamente o sistema imunológico. Então, eu também recomendo. Ótimo. Que mais aí? Prescrevo Biovit desde 2021. Eu conheço provavelmente desde 2016, eu acho, né? Sim. Nos pacientes oncológicos, ótimo. O uso nas alergias também, com certeza. Né? Ótimo. Dependendo do tipo de alergia, ele ameniza muito, principalmente a alergia tardia tipo 3, Sim. mediada por IgG, mediada por imunocomplexos, que no Brasil, né, foi erroneamente traduzida como sensibilidade alimentar. Não é uma sensibilidade, é uma alergia, né, alergia tardia tipo 3, e o Biovit pode ajudar bastante também nessa resiliência, né? O nosso intestino ele precisa ser tolerante, não intolerante. E o Biovit pode ajudar a te deixar mais tolerante. Perfeito. Gente, muito obrigado. Vamos liberar o Bruno, tem uma festa para ir. Um abraço lá no Sogrão. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Talvez a gente se encontre no Leaky Gut. Eu tenho umas reuniõezinhas por lá, estou ajudando algumas coisas com algumas pessoas. Venha, Vou te venha que dar um vai ser um abraço. prazer recebê-lo. Maravilha, querido. Um grande abraço. Tchau, tchau, Abraço, gente. tchau, tchau, Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, Bruno. tchau. Tchau.